Testando aqui. Dentro do instante estaremos dando início mais uma vez a nossa live, onde estaremos meditando em livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Fala sobre Jeremias, onde ele fala com o Senhor, a resposta de Deus, né? Deus castiga, né, os devastadores do país, e no final a finalidade do castigo de Deus. Fazer alguns ajustes aqui. Você que vai chegando aí, quiser convidar os colegas, fique à vontade. Se fica um pouco melhor. Ok. Vamos estar brevemente meditando em Jeremias capítulo 12. O tempo é rápido, 30 minutos. O livro aqui em Jeremias capítulo 12 são apenas 17 versículos. Vamos lê-los, depois vamos explicar o que ele diz para cada um de nós. Eu peço que você fique atento, fique atento. Nós iremos falar dessa história aqui de Jeremias capítulo 12. Quero iniciar orando. Já saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. E que possamos confiar no Senhor, pedir a sua orientação, discernimento do Senhor. Vamos iniciar orando. Vamos falar com o nosso bom e amado Deus. Senhor, Deus nosso, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar mais uma vez da tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra dentro do nosso coração faça morada. E que de fato, Deus, possamos confiar no Senhor. Cuide de cada um de nós, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, nos livre de todo o mal. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua direção, e em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te oramos, confiantes. Amém. Amado, como eu disse, estaremos meditando em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Vamos ler e depois vamos trazer os ensinos desse livro para cada um de nós, né? De fato, nós queremos ser edificados pelo Senhor, pela sua palavra, e que meu coração e o seu coração estejam dispostos a compreender a palavra do Senhor. Nós temos que ler e pedir ao Espírito Santo que nos ensine, que traga lições edificantes para as nossas vidas nessa manhã, nesse início de tarde, vamos assim dizer. Diz assim a palavra do Senhor: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Verso 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé,
Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como um leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. A casa é para mim a minha herança, ave de rapina, de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Verso 14 a 17. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei a meu povo de Israel. Eis que eu os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome. Tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação. Arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o nosso Deus que usa aqui a vida do profeta Jeremias para falar, né, da sua justiça. E o Deus que eles devem adorarem, que é o Deus Santo, nós o conhecemos e queremos cada dia servi-lo, adorá-lo e testemunhá-lo desse Senhor. É do verso 1 ao 4, amados. Nesse trecho, Jeremias pergunta por que o povo ímpio de Judá prosperava. Essa confissão do profeta revela sua profunda luta com uma das questões que intrigavam os escritores de sabedoria do mundo antigo. Por que os ímpios prosperam? Esse diálogo, né, entre Jeremias e Deus, esse monólogo, revela os pensamentos e o sentimento de Jeremias. Por quê? Verso 1. Pleito, né? Vai diz logo. Quando entro contigo num pleito, né? Significa uma contenda judicial, né? Embora ninguém pode estabelecer um processo jurídico contra Deus. Sabemos que Deus é soberano, né? Soberano, ninguém o controla. Mas aqui Jeremias pôde apresentar questionamento ao reto juiz, né? Ao reto juiz. E Jeremias faz isso. Verso 2. O tema sobre Deus, né, que estabelecer a nação de Israel, também está presente em Jeremias 2, 21, Jeremias 11, 17, quando diz: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. A planta aqui havia arraigado, mas estava produzindo frutos ruins. Vamos para
outra compreensão desse mesmo texto, do verso 2, onde diz: tente nos lábios, ou seja, tem Deus nos lábios, mas longe do coração. Dizemos isso como são frases religiosas, tais como viva o Senhor. Geralmente eram proclamados pelos líderes rebeldes de Israel, mas de maneira hipócrita, porque eles não tinham Deus de fato em seu coração. Eram idólatras. Sacrifícios, juramentos e orações não têm eficiência se o coração da pessoa não estiver totalmente rendida ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos, amados. Temos nosso coração rendidos ao Senhor. Porque se não tivermos rendidos, nós seremos apenas religiosos, com palavras bonitas em nossos lábios, mas o nosso coração não se dobra diante desse Deus. E é isso que Jeremias quer falar para o povo aqui. Que o povo se renda ao Senhor. Ou seja, tem apenas o nome de Deus nos lábios, mas os corações estão distantes do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, mais longe do coração. Vamos para o verso 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Isso aqui fala de algo interessante, amados, que eu e você precisamos rever, de fato. Esse texto aqui que Jeremias fala, né? Mas tu, Senhor, me conheces. Esse fala sobre o relacionamento íntimo de Deus e o profeta. E isso fica evidente nessa passagem. O profeta havia se tornado como um manso cordeiro que levam à matança. Conforme está escrito em Jeremias 11, verso 19, que diz o seguinte: mas isso é Jeremias falando, quando estavam conspirando contra ele. Ele diz: mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Vamos para o verso 19. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Como Jeremias vê isso, ele atenta, ele vai logo para o verso 20, fala isso no verso 20, de Jeremias 11, 20. Mas tu, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles. Esse é Jeremias, amados. Ele pede que seus inimigos sejam julgados da mesma maneira. Verso 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Até quando? Né? É a pergunta de Jeremias com relação à demora de Deus em julgar o povo. E muitas vezes nós somos assim também, amados. Achamos que Deus é tardio em operar algumas coisas. Mas Deus não é tardio, amados. Deus age no tempo certo e de acordo com a sua vontade soberana e os seus desígnios e os seus propósitos. Até quando? E Jeremias diz mais, diz: a terra estará de luto. Estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo. Perecem os animais e as aves. Esses três elementos são temas recorrentes em Jeremias e em outros textos proféticos, como Isaías e Sofonias. Apesar de castigos, amados, passados, o povo acreditava que Deus não daria fim à nação. Como diz aqui no finalzinho do texto, né? Ele não verá o nosso fim. Amados, Deus é poderoso para destruir uma nação. Uma nação que se levanta contra ele. Uma nação apóstata. É por isso que nós temos que pregar o amor de Deus e pregar também o juízo de Deus.
para que as pessoas se rendam a esse Deus que é amoroso, misericordioso, mas que também ele é justiça, ele é cheio de juízo. Vamos agora para a resposta de Deus a esses questionamentos do profeta Jeremias. Do verso 5 ao verso 6. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, isso é Deus falando. Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. A resposta de Deus, Jeremias, né? Verso 2 ao 4, ou verso 4 somente, vem na forma de duas perguntas metafóricas. A primeira é uma corrida a pé, né? Uma corrida a pé. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, né? Vem na forma, né, que eu falei, destinava-se aqui a mostrar a Jeremias que os obstáculos que ele enfrentava em sua terra natal eram riscos irrisórios, se comparados aos que ele encontraria diante dos reis de Judá e da Babilônia, que eram ali considerados aqui como os cavalos, né? Como poderás competir com os que vão a cavalo? E a segunda metáfora, que fala em paz, destinava-se a lembrar o profeta do sofrimento iminente que ele teria de enfrentar para proclamar a mensagem de julgamento aos líderes. Interessantes essas duas metáforas, né? Corrida a pé destinava a mostrar a Jeremias que os obstáculos que ele enfrentava em sua terra natal eram irrisórios, se comparados ao que eles iam encontrar diante dos reis de Judá. Era bem maior, perseguições maiores. E muitas vezes, amados, nós estamos passando por obstáculos maiores, grandes ou menores. Mas em tudo isso, amado, Deus quer nos ensinar que nós dependemos dele e precisamos confiar nele. As lutas que Jeremias ia enfrentar eram maiores. Era contra reis cruéis. E ele deveria estar firme. É isso que eu e você precisamos, estar firmes em tempos de pandemia, em tempos de escassez. E também estar firmes, amados, nos tempos de bonança. Mas em tudo isso, nós devemos proclamar a santa e bendita palavra do Senhor. A região relativamente, né, pacífica de Anatote, que recebia pouca oposição por parte de membros da família traiçoeiras, serviria para preparar Jeremias quando tiver de enfrentar opositores mais severos, mais cruéis. Ou seja, Deus não coloca em certa situação, amados, é sempre no intuito de nos prepararmos. Nos preparar para que possamos ser crentes melhores, mais santos, mais dedicados à sua obra, mais cheios do Santo e Poderoso Espírito, para sermos mais parecidos com Cristo, homens e mulheres de oração. Deus quer nos preparar. E para isso, eu e você precisamos estar dispostos a tudo isso. Não adianta eu querer e não me esforçar para isso. Para ser um crente mais dedicado, que se dedica mais à leitura da palavra, à oração, ao jejum. É isso que Deus quer, nos preparar diariamente. A nossa Bíblia, irmãos, e o nosso quarto estão sempre dispostos. Nós devemos pegá-la, abri-la, lê-la, meditá-la. Nosso quarto sempre estará lá, irmãos, para nós dobrar os nossos joelhos e clamar, Senhor bendito,
a esse Deus maravilhoso, santo, justo, fiel, magnífico, poderoso, justo. Vamos agora lá para o texto. Do 14, perdão, do 7 ao 13. Né? A localização exata onde esse lamento, né, acontece, né, foi declarada desconhecida. Entretanto, o contexto está de acordo com o período posterior ao cerco de Nabucodonosor na Palestina e a determinação de Jeoaquim como rei vassalo. Os edomitas, moabitas e outros atacavam o perímetro de Judá, saqueando cidades e fortalezas, levando pessoas presas, cativas. Do verso 7 ao verso 13. Verso 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A que mais eu amava. O amor e a preocupação de Deus em favor de seu povo não impede a disciplina quando o pecado a torna necessário. Ou seja, o povo peca e acha que não vai ser disciplinado. Vai sim. O amor e a preocupação de Deus, irmãos, em favor do seu povo, não impede dele disciplinar o seu povo a quem tanto ele ama. Porque Deus disciplina aos que amam. Olhemos o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 6. Diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus disciplina os seus e açoita todo filho aquele que recebe, que ele recebe. Se você é filho, se você peca, se você erra, Deus irá disciplinar você. É muito melhor, amados, receber disciplina do Senhor do que receber disciplina do inimigo de nossas almas. Porque o Senhor nos disciplina, irmãos, para correção, para que nós venhamos a estar no trilho novamente, a sermos pessoas fiéis, crentes fiéis ao Senhor. A quem mais eu amava. Então, se Deus está disciplinando você, isso é sinal que Ele te ama. Não é à toa, amados, que quando Ele disciplina, nos corrige, né? Provérbios fala muito sobre disciplina. É porque nós andemos olhando para Ele. Eu vou ler aqui Provérbios 3, verso 12. Um texto conhecido nosso. Olha o que diz, Provérbios 3, verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Esse é o nosso Deus, que nos corrige para a nossa edificação. Verso do 8 ao 9. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim. Por isso eu a aborreci. A casa é para mim, a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam ou outras aves de rapina. E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Judá havia se tornado como um leão rugindo contra Deus, fazendo que o Senhor aborrecesse sua amada. Amados, olha para isso, que desobediência do povo, quanta prepotência. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim. Olha quanta desobediência, amados. O povo que se diz de Deus havia se tornado como um leão rugindo contra Deus. Ah, mas como nós precisamos voltar-se à palavra de Deus. Como nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, falhos,
E muitas vezes agimos assim, rugindo contra Deus. Fazemos coisas absurdas e sequer nos arrependemos. Mas Deus chama a mim e a você, amados, para que venhamos de fato nos arrepender dos nossos erros, dos nossos delitos, porque nós precisamos desse Senhor, porque Ele é bom. Já diz a sua palavra, o próprio Jeremias, né, em suas lamentações, 3:22, né, Jeremias diz que a causa de não sermos consumidos é por causa da misericórdia do Senhor. Renova-se cada manhã. E diz mais, diz, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel aos seus. Mas para isso precisamos de fato, amados, confiar na sua misericórdia. Se Ele diz que Ele é misericordioso, Ele é misericordioso e está sendo misericordioso com você que está me ouvindo. Porque diz que é a causa de não sermos consumidos. Nosso Deus é maravilhoso, poderoso. Verso 10 ao 11. Diz o seguinte: muitos pastores destruíram a minha vinha e a pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Pastores aqui nesse trecho, amados, refere aos reis estrangeiros que se haviam tornado agentes de Deus para julgar Judá. Por causa do pecado, a terra que anteriormente havia desfrutado as bênçãos abundantes do Senhor experimentaria seu julgamento devastador. O povo que não se arrepende, ele será devastado pelo Senhor. Verso 12. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. A destruição viria dos lugares altos do deserto, onde Israel e Judá realizavam práticas idólatras, adorando a outro Deus. Agora vamos para o 13. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. A ilustração agora é a respeito dos campos que os israelitas acreditavam receber a fertilidade por parte de Baal. Por causa da idolatria do povo, seus campos agora produziam espinhos. Verso 14. Outra para finalizar o texto, é do 14 ao 17. No final, eu faço uma breve menção desses 4 versículos. Diz o seguinte: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos. Os maus vizinhos, inclui as poderosas nações da Babilônia e da Síria, bem como os reinos oportunistas de Edom, Moabe e Amon. Esses últimos reinos tomaram terras, colheitas e reféns quando Judá se encontrava enfraquecido pela invasão. Que fala em herança, que se apoderaram da minha herança. Refere-se à terra que Deus deu ao seu povo sob condições bastante específicas. Arrancar, ele fala, eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Arrancar, Geralmente é utilizado aqui no livro do profeta Jeremias, no contexto da retribuição de Deus contra as nações ímpias. Judá seria arrancado dentre aqueles que seriam arrancados. Verso 15. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Que texto magnífico, Versículo 15. Diz: e será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me, ou seja, tornarei a ter misericórdia do meu povo, do remanescente, daqueles que de fato se arrependem dos seus pecados. Esse versículo apresenta
um vestígio de esperança em meio a uma profecia de julgamento. Durante o período de punição, o Senhor lembrar-se-ia de sua aliança com Abraão. Eventualmente ele retornaria a si, e se compadeceria de seu povo. Porções de terra iriam retornar a seus proprietários originais. Isso é Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão. Ele reparte a terra, o povo se rebela. Nós vamos ver que no livro da história o povo se volta para Deus, abandona Deus. E Deus é misericordioso com esse povo. Deus aqui, ele mostra que ele é gracioso, cheio de graça e poder, amados. Há esperança para aqueles que se arrependem. Há esperança. É por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias nós pecamos contra esse Deus Santo. Todos os dias. Verso 16. Estamos perto do fim. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. As nações recebem diretrizes rigorosas a respeito de sua sobrevivência e das bênçãos futuras. São aconselhados a aprenderem os caminhos de Israel de modo mais diligente, do qual ouviu ensinado Israel a adorar Baal. Se as nações fizessem isso, e se colocassem sob a aliança de Deus, quando fala juramento pelo meu nome, edificar-se-ão, serão reconstruídas. Esse é o chamado para que as nações compartilhem da salvação de Israel. Mas isso somente por meio de arrependimento sincero. Não apenas de lábios, mas também de lábios e coração. Último versículo, verso 17, diz o seguinte: mas, se não quiserem ouvir, Deus dá uma advertência, mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Isso mostra que Ele é um Deus justo, misericordioso, mas também justo. Deus dá uma condição, mas se não quiserem, Deus dá a oportunidade para mim e para você nos arrepender diariamente dos nossos erros, amados. A condição negativa é apresentada com o mesmo rigor. Se as nações se recusassem a submeter à soberania de Deus, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer. O que nós entendemos, amados, aqui, do verso 14 ao 17, que tem aqui como texto, né, diz as finalidades do castigo de Deus. Após os longos, irmãos, as longas respostas de Deus, né, durante esse período, esses oráculos, né, condenatórios, essa sessão inclui garantindo a Jeremias e ao remanescente fiel de que Deus julgaria até as nações que utilizou contra seu próprio povo. Os exilados de Judá recebem a promessa de restauração, mas são advertidos contra as consequências de pecados futuros. Mesmo assim somos nós. Nós temos a promessa da salvação. Nós temos a promessa que somos e seremos restaurados pelo Senhor. Mas nós somos advertidos contra as consequências dos nossos pecados. Lembrando que nossos pecados nos afastam desse Deus gracioso, desse Deus misericordioso. E que eu e você precisamos, amados, arrependermos, confiar, irmãos, e compreendermos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele não morreu ali em vão. Que eu e você, de fato, se arrependa e se volte para o Senhor enquanto há tempo. Que Deus nos ajude, amado, a compreender mais a tua palavra, lê-la, interpretá-la, meditá-la, examiná-la, tirar dúvidas com os sábios. Eu e você precisamos conhecer mais essa palavra, que nos edifica, que traz alento para o nosso coração, nos mostra esse Deus
que é irado, que é misericordioso e que é amoroso também. Que Deus os abençoe. Que possamos ter uma tarde feliz na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo tempo que passamos aqui meditando e ouvindo os Teus ensinamentos. Que o Senhor ajude cada um de nós a compreender a Tua palavra. Rever, ó Deus, que muitas vezes falamos do Senhor apenas pelos nossos lábios, mas o nosso coração muitas vezes está longe do Senhor. Que nos voltemos para o Senhor. Que os nossos lábios e corações estejam sempre cativos à Tua vontade e dispostos a obedecer-te, a adorar-te, a reverenciar. Porque não existe Deus além de Ti. Não existe Deus misericordioso como Tu, Senhor, que nos salva, que nos edifica e firma nossos pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Deus abençoe, amados. Que possamos confiar no nosso Deus. Deus abençoe. Amém.